Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tubi e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Familiarização de Tubi. Na segunda-feira, antes das 6 da manhã, Ted abriu a porta e Tubi foi para a sua caixinha no jardim. Fez suas necessidades e viu Laura aguando as plantas com uma mangueira. Percebeu que o jato d'água era um invasor indesejado e começou a latir. E depois decidiu persegui-lo, correndo e pisoteando as pequenas plantas no jardim. Laura chateou-se, pediu que ele parasse e virou o esguicho para o outro lado. Tubi não perdia o seu foco e, para o desespero de Laura, o filhote prosseguia com a teimosa caçada ao jato d'água. Após reclamar várias vezes e Tubi não desistir de latir e prosseguir com a destruição do jardim, Laura largou a mangueira e correu atrás dele pela área, e somente o pegou quando o filhote decidiu molhar o focinho no jato d'água. Enquanto Laura secava seu pelo, o cão ouvia muitas reclamações que só pararam quando os três saíram para a escola e caminharam pela Rua das Flores Azuis. Sem se importar com as broncas que recebeu, Tubi caminhava livremente naquela manhã cheia de frescor, sem perder o foco na missão, guiar Ted. No final da rua de Tubi e Ted ficava a praça principal, que ocupava 2 quarteirões. Ao cruzarem a esquina com a Rua dos Sonhos, chegavam à escola. Tubi foi impedido de entrar porque não tinha documentação de cão-guia e ficou em frente ao colégio. A praça principal era a morada de alguns cães de rua, e entre eles estavam os vira-latas, Bupi, Tupi e Cupi. Eram gêmeos idênticos, originários de um único óvulo e um único espermatozoide. Todos machos e apresentavam manchas muito semelhantes. O caso era raro e foi confirmado geneticamente pelos pesquisadores da cidade Longe de Tudo que estudaram o trio. A partir desse dia, passaram a ser conhecidos na cidade como os trigêmeos. Apresentavam pelo caramelo com uma mancha preta embaixo do queixo e o olho esquerdo contornado por um círculo irregular em tons pretos. Bupi parecia ser o maior e com personalidade um pouco mais agressiva que os demais irmãos. Tupi parecia ser o menor de todos, não gostava de falar muito e costumava evitar confusão. Cupi era o do meio, mais sorridente e brincalhão. Os três olharam para Tubi, que passou e ficou na calçada esperando Laura. Os trigêmeos perceberam que Tubi era novo na cidade e não parecia uma ameaça. Laura regressou do interior da escola e seguiu com Tubi em direção ao supermercado Aqui Tem Tudo. Na frente da loja, a bolsa de papel de uma senhora idosa que saía do supermercado rasgou-se e 4 laranjas espalharam-se pelo chão. A senhora tentou se abaixar e não conseguiu. Tubi viu, esticou-se, pegou uma laranja com a boca e Laura foi rápida. Solte a laranja, Tubi. Enquanto isso, o funcionário do supermercado trouxe uma nova bolsa de papel, já aberta. E Tubi, ao vê-la, foi colocando as laranjas dentro. A senhora recebeu a bolsa do funcionário, sorriu e alisou a cabeça do filhote em sinal de agradecimento. Laura entrou no supermercado para comprar alguns itens e Tubi ficou à espera ao lado de fora, numa luta para controlar o seu alto grau de ansiedade. Enquanto tentava encontrar o cheiro de Laura na porta do supermercado, odores desagradáveis, vindos de uma lixeira, invadiram o focinho do filhote, que soltou 2 espirros. Por sorte, Tubi nasceu depois da pandemia do Covid-19, pois naqueles dias de grande medo e tristeza, o fedor de álcool 70 estava por todos os lugares por onde se andasse. Ao deixarem o supermercado, foram à farmácia Zoe, medicamentos para a vida, e na Miau Au, a loja do seu pet, a única que ele conseguiu entrar. Laura foi comprar uma cama para o filhote que disse várias vezes não precisar, mas ela não conseguia entendê-lo e a cama foi comprada. Depois de almoçar, Tubi dormiu com as patas para cima até o final da tarde, quando teve que acordar para buscar Ted na escola. Aos poucos, a família foi percebendo que Tubi era um cão preguiçoso e isso se dava à provável herança paterna. Ele adorava ficar deitado em sua caminha durante um longo tempo do dia.
mas era preciso sair para buscar Ted na escola. Ao deixar a casa, Tubby avistou Flake, o gato branco de Rose, que passava na frente da casa dos Smith. Herdeiro de uma tradição de grandes cães farejadores, o cão decidiu farejar Flake, que, sabido como todo gato, não gostou muito da ideia e se preparou para correr. Tubby gostava de gato e, com seu ímpeto brincalhão, disparou na carreira para pegá-lo, saltando a guia da mão de Laura. Flake foi mais rápido e subiu na árvore dos Smith, tentando escalar o tronco e soltando latidos de curiosidade canina. Tubby esforçava-se para subir e averiguar o felino mais de perto. Flake parecia não estar muito disposto a conhecê-lo naquele momento e pulou para um galho mais alto. Laura tratou de pegar a guia e puxar Tubby. Inicialmente ele relutou, mas depois seguiu de forma tranquila. Até chegar à escola, Laura foi reclamando da atitude do filhote e ele apenas ouvia e pensava se podia ou não brincar de correr atrás dos gatos quando se tornasse um cão-guia. Ao chegarem à escola, Laura entrou e Tubby ficou esperando do lado de fora. Na praça principal, Boop, Tupi e Cupi estavam acompanhados de Dracon Luiz, que pela manhã ou no final da tarde se dirigia à frente da escola para ficar de olho em Keké. Quem era Keké? Uma jovem cadela raceada com Afghan Hound, muito simpática, que caminhava elegantemente, suave e trazia gestos muito afáveis. Costumava aparecer com um penteado diferente a cada dia, o que revelava todo o seu charme canino. Quando estava na moda pintar as unhas do pet, Emily deixou as unhas de Keké berrantemente lilazes. No dia seguinte, a cadelinha começou a passar mal devido aos componentes nocivos do esmalte. A veterinária pediu que ela limpasse as unhas e nunca mais fizesse aquilo. Recentemente, Emily havia desenhado delicadas sobrancelhas em Keké, sem saber que, a depender da tinta usada, poderia causar alergia, intoxicação e até fazer sua cadelinha desenvolver problemas respiratórios. O fato é que Keké não se importava com nada disso, pois continuava sendo considerada a mais bela cadela da Cidade das Árvores. Naquele fim de tarde, Keké esperava sua humana Emily sair da escola para juntas irem para casa. Dracon Luiz, pitbull musculoso, de pelo acinzentado com uma mancha branca no centro da testa, tinha bafo muito azedo e era um cão intimidador que gostava de brigar. Por isso era considerado o cão mais cruel da cidade. Morria de amores por Keké, a quem chamava de princesa, e odiava quem o chamasse de Dracon Luiz. A mãe de Dracon morreu após contrair uma infecção durante o seu parto e dos seus outros 5 irmãos. Daquela ninhada, somente ele não foi adotado, ficando na casa para ser criado pelos humanos, juntamente com a avó Pitelma e pelo tio Pab, irmão da sua mãe. Vó Pete, como ele a chamava, era uma pitbull mística, praticante de meditação metacaninos, que desde cedo tentou ensinar ao neto a importância de ser amável para com os cães, de buscar a cura alternativa, exercitar a paz interior, mentalizar o bem geral para todos os seres, inclusive os humanos, e desenvolver o equilíbrio sensorial. Dracon lembrava muito bem da enfadonha frase: "Fique em silêncio e sinta o ar viajando em seu corpo enquanto você inala e exala." Ele não suportava meditar, porque descobriu que ficava desmotivado para brigar. A meditação deixava-o tão relaxado que só tinha vontade de ficar olhando para o formato das árvores ou acompanhar o movimento das nuvens, além de ser devorado por uma irresistível vontade de dormir por longos períodos. A meditação havia se transformado em um problema para Dracon, pois lamentava perder o status de cão cruel e o reconhecimento de ser o cão mais sanguinário em brigas de rua. O problema é que a avó Pete fazia todos os gostos do neto e raríssimas vezes dizia não. Dracon também se sentia abandonado devido à prematura morte da mãe. Revoltado por não poder trazê-la de volta à vida, decidiu descontar nos cães mais fracos. Para isso, apostou na sua brutalidade canina a ponto de crescer acreditando que seus poderosos músculos poderiam fazer tudo o que ele desejasse. O tio Pab fazia um grande esforço para mostrar ao sobrinho que a vida exigia outras posturas para cães que pensavam como ele.
Laura, o filho e o cão deixaram a escola ao lado de Tom e Rose, que estudavam na sala de Ted e moravam perto da sua casa. Ted segurou a ponta da guia, se curvou para beijar Tube na cabeça e recebeu uma lambida no rosto. Saíram alegres, com Tube guiando Ted de maneira informal. Keké, que esperava Emily, os cumprimentou. Poucos perceberam aquele pequeno gesto feito por Keké, mas Drácon viu a cena e tratou de perguntar quem era aquele cão nanico que queria conquistar Keké. Pub esclareceu que foi Keké quem o saudou. Emily chegou e Keké a recepcionou com muita alegria. Juntas saíram e passaram pela frente de Drácon, que demonstrou estar furioso. Keké o ignorou e as duas seguiram até a Rua das Frutas, onde moravam. O Pitbull ordenou que procurassem saber quem era aquele nanico que andava com o menino cego e que estava soltando gracinhas para Keké. Pub voltou a insistir que foi Keké quem o cumprimentou e Drácon partiu com toda a sua agressividade para arrancar-lhe a cabeça. Já lhe disse que não quero ninguém se enxerindo para Keké. Ninguém! E outra coisa, ela é incapaz de olhar para outro cão que não seja Drácon. Entendeu, Pub? Procure saber quem é o nanico que andava com o menino cego e que estava soltando gracinhas para ela ou perderá a cabeça. Pub, com boa parte da cabeça dentro da boca de Drácon, assentiu o azedume de seu bafo, fez o gesto com o dedo polegar que havia entendido. O Pitbull foi embora irritado e Tupi comentou: eu acho que Keké uma bela gata encachorrada. Cupi não entendeu quando Tupi falou uma bela gata encachorrada. Entretanto, não deixou por menos. Gata encachorrada ou não, aquele filhote tem muita sorte. Chegou um dia desses e já falou com ela. Ô, cão azarado sou eu, meu Deus. Vixe, tanto tempo nessa praça e nunca levei nem desprezo de Keké. No início da noite, Anne foi visitá-los para saber notícias do final de semana e explicar o processo de familiarização de Tube. A família estava toda reunida e muito ansiosa para receber as orientações da estagiária que iniciou explicando a importância do acolhimento familiar no processo da educação inicial de Tube. Naquele ponto, tudo estava muito bem, pois se percebia que o filhote havia sido bem acolhido pela família de Ted e dormia sobre o pé de Jack. Anne destacou que naquela fase o cão precisava começar a se relacionar com a rotina da casa. Tinha que enfrentar situações do dia a dia para saber como agir quando fosse um cão-guia. Fazia-se necessária a convivência em sociedade e precisavam levá-lo à padaria, à farmácia, ao supermercado e principalmente à escola. Anne prosseguiu esclarecendo que tudo aquilo era para Tube ser treinado nos lugares que ele teria que percorrer, principalmente da escola para casa. Destacou também que Tube precisaria ter contato com outros cães e com outras pessoas. Laura contou que havia andado com ele depois de deixarem Ted na escola. Anne lembrou pontos importantes para Ted ter mais segurança no trajeto. Para ela, o menino deveria ter na cabeça um mapa dos lugares onde precisaria ir com Tube. Explicou que Ted tinha que saber o tempo de duração dos percursos, memorizar os cheiros típicos por onde passasse, lembrar-se dos tipos de pisos, como calçadas táteis em alto relevo, cruzamentos com sinais sonoros, enfim, lugares por onde andassem. Destacou que isso ajudaria muito na segurança da dupla. Jack, que observava tudo em silêncio, perguntou quanto tempo Tube iria passar na primeira fase. E Anne observou que o caso de Tube era inédito para o CTCG, pois o cão estava se familiarizando na casa em que iria viver e já estava convivendo com o cego que ele iria guiar. Para ela, independente de qualquer coisa, tudo dependeria da forma como o filhote iria se relacionar com as etapas de familiarização e esclareceu que depois dessa primeira fase, ele retornaria ao centro de treinamentos para concluir a sua formação de cão-guia. A estudante de veterinária perguntou se Jack e Laura sabiam que um cão-guia trabalhava por 8 anos e depois se aposentava. Os dois, com expressão de surpresa, disseram que desconheciam o fato. Deixaram claro, ainda com expressão de surpresa, que acreditavam em uma convivência com Tube para o resto de suas vidas. Anne respirou um pouco mais forte e esclareceu que isso era possível, porém não mais na condição de cão-guia. Sorrisos de consolo emocional se anunciaram entre eles, e Anne, abrindo um sorriso rápido,
tratou de providenciar a inscrição de Tube no CTCG. Tirou foto, colocou as patas impressas em documento, fez alguns exames tópicos e colheu uma nova amostra de sangue de Tube que fingia não sentir a dor fina da picada da agulha. Pediu para Laura e Jaque preencherem papéis e assinarem alguns deles. Anne lembrou que deveriam levá-lo uma vez por mês ao pet shop para banhos, limpeza das orelhas, escovação dental, corte das unhas e exames de rotina. No final, ela queria ouvir Ted falar sobre a convivência com Tube, e o menino explicou. Ele agora é meu melhor amigo. Dormimos no mesmo quarto e fazemos um monte de coisas juntos. Fomos ao bosque no domingo, conhecemos árvores diferentes e comemos pizza vegetariana com queijo mussarela, salgadinho e torta de morango. Anne arregalou os olhos e perguntou se Tube havia comido também, e ele disse que apenas pizza, diante da alegria do sorriso do cão. A estudante de veterinária ficou séria e ressaltou que Tube não deveria comer pizza, sorvete, salgadinho, chocolate e torta, pois eram venenos para os cães. Se ele continuasse a comer aquelas coisas, adoeceria rapidamente. Tube recolheu o sorriso, mostrou que estava chateado e não demorou a se retirar da sala. Anne se despediu e, antes de sair, finalizou. Ele vai precisar mudar os hábitos alimentares. O cão estava decepcionado com Anne e não parava de questionar o motivo da retirada da pizza do seu cardápio. Ted disse que era para ele não adoecer. Tube o ignorou por concordar com a estudante de veterinária. Todavia, minutos depois, o menino combinou que comeriam pizza às escondidas quando fossem ao bosque. Ao ouvir a proposta do amigo, o humor do cão melhorou bastante e os dois se abraçaram. Depois do jantar, Tom e Rose chegaram para brincar com Tube e Ted. Tom morava 2 casas depois de Ted, colada com a casa de Rose. Chamava-se Antônio Evans Jr., filho único de um casal negro, cuja história dos seus antepassados estava ligada à fundação da cidade. Sua avó materna, Lilian Lopes Carter, 83 anos, morava com a família e cuidava de Tom quando os pais não estavam. Magro, extrovertido, olhos impulsivos de curiosidade, sorridente e muito colaborativo, Tom era da idade de Ted e estudava na mesma sala. Menino inteligente, porém desorganizado, não gostava de estudar as matérias regulares, a não ser quando o assunto estava ligado à tecnologia digital e à astronomia. O primeiro sonho de Tom era se tornar astronauta. Quando era menor, costumava ir à biblioteca da cidade com seu pai para pegar a sua mãe no trabalho. Pedia a um funcionário e amigo da sua mãe, chamado Jim, para lhe mostrar a coleção Humanos no Cosmos, com vários fascículos muito bem ilustrados sobre os astronautas no espaço. Chorava para levar as pequenas revistas para casa, mas não tinha acordo. Ele sabia que pela internet podia acessar imagens muito mais bem definidas de astronautas e também do espaço. Contudo, preferia os fascículos impressos. O cosmo o impressionava tanto que pediu para pintar o teto de seu quarto igual ao espaço sideral. Por influência do tio Arnold, irmão do seu pai, que sempre falava sobre grandes inventores e suas magníficas invenções, Tom desistiu de ser astronauta e começou a sonhar em ser um inventor, com um canal online para mostrar suas invenções às pessoas. Às vezes, na escola, o chamavam de astronauta nerd. Era bullying, mas ele não ligava e ainda dizia que todos, um dia, usariam seus inventos e pagariam muito caro por isso. Muitos riam dele. Seu pai, Antônio Evans, trabalhava no setor administrativo do zoológico e sua mãe, Sylvia Carter, era funcionária da biblioteca municipal. Os dois eram bem tranquilos e se divertiam com as histórias do filho, que também gostava muito de ir ao zoológico onde o pai trabalhava. Rosemary Carla Aiken, mesma idade de Tom e Ted, 11 anos, era bem engraçada. Tinha os cabelos pretos, lisos e sempre presos, rosto redondinho, corpo robusto, pele acaboclada, estatura menor que os meninos e era briguenta, capaz de fazer escândalo por qualquer coisa. Estudiosa e muito organizada, Rose ainda não pensava em nada para ser no futuro. Quando era bem menor, dizia que iria trabalhar no hospital feito à mãe, Rita Carla, que era enfermeira. Há anos não falava mais nesse assunto.
Seu pai, J. Aiken, era coordenador do reciclador de lixo da cidade. Naquela noite, Tom explicou que estava pensando em inventar um aplicativo que fizesse os humanos não se esquecerem dos seus sonhos quando acordassem. Rose, Tubby e Ted ficaram pensando como isso seria possível e deram muitas risadas. Rose perguntou o motivo para ele pensar naquela ideia e ele disse que seus pais normalmente se esqueciam dos sonhos. E como ele queria ser inventor, achava que seria muito legal criar um aplicativo de lembranças dos sonhos. Depois, cada um contava uma versão da história do fantasma do cachorro que vivia no cemitério da Cidade das Árvores. Rose falou que sua avó contou a história de Bruce defunto, o quase centenário couveiro que morava no cemitério há várias décadas. Todos ficaram com medo, inclusive Tubby. Já Ted, com sua releitura imaginativa, apesar de pouco temeroso, via o cemitério com túmulos em formato de bolas de chiclete lilazes, com o fantasma do cachorro em rosa intenso e detalhes azulados. Em sua cabeça era um fantasma assustador e um tanto quanto alternativo. No quarto, pouco antes de dormir, Tubby disse a Ted que teve uma ideia: fazer um show da família das árvores espinhentas para que os animais do bosque e da cidade pudessem conhecer o talento daquelas árvores cantoras. Tubby uivou em gestos largos e disse: "Árvores espinhentas em concert." Ted soltou uma boa gargalhada. Laura entrou no quarto e avisou que iria ensinar a Ave Maria a Tubby. Juntou as patas dianteiras do filhote e iniciou a oração até o amém, com o cão completamente desconfiado e sem entender nada. Ted apenas ria o suficiente para não ser repreendido pela mãe. Depois que Laura retirou os óculos do rosto do filho e apagou a luz do quarto, Ted imitou o ruivo de um cão e Tubby, tentando achar uma posição melhor em sua nova cama, pediu que ele parasse. O menino ainda uivou 3 vezes e disse em voz grossa que era o fantasma do cachorro do cemitério que procurava o seu dono. Tubby reclamou novamente. Para sua sorte, Ted adormeceu. Semanas se passaram e toda manhã Tubby, Ted e Laura seguiam para a escola, acompanhados de Tom e Rose. Ted e Tom estavam muito animados porque naquela semana teriam a tão esperada aula sobre foguetes espaciais. Ao chegarem ao portão da escola, Ted segurou a ponta da guia, se curvou para beijar Tubby na cabeça e recebeu uma lambida no rosto que molhou um lado dos óculos. O cão ficou do lado de fora e os demais entraram. Naquela manhã, Drácon estava na frente da praça principal, como sempre, à espera da passagem de Keké. Perguntou o que Coop tinha a dizer sobre o nanico que andava com o menino cego. Coop comentou que aquele filhote não seria problemas para Drácon, pois treinava para ser um inofensivo cão-guia. Enquanto isso, Emily e Keké chegaram à escola pela outra calçada, sem passar na frente da praça principal. Quando as duas viram Tubby, pararam para cumprimentá-lo e Emily disse: "Bom dia, cachorrinho." Soube que todo dia vem trazer seu amiguinho para a escola. Tubby riu e Keké, com todo o seu charme, comentou: "Está estudando para ser um cão-guia de verdade?" Ele disse que sim, enquanto Emily deu um tchauzinho e falou firme com Keké ao cheirá-la na cabeça: "Não demore aqui, volte logo para casa." Emily entrou na escola e Keké disse que Tubby era o máximo, mas precisava ir embora. Tubby desejou-lhe boa sorte e quando ela se virou para sair, Drácon, acompanhado dos trigêmeos, chegou e perguntou com um riso ameaçador: "Tudo bem, princesa? Aquele nanico está te incomodando?" Keké prosseguiu caminhando e desprezando a presença de Drácon, que ordenou: "Bup e Tup, acompanhem a princesa Keké até a sua rua. Não deixem que nada de mal aconteça a ela." Os 2 irmãos correram para acompanhá-la. Keké parou, virou-se para o lado esquerdo e com voz de repúdio se impôs: "Drácon Luiz, não quero ninguém me acompanhando. Sei andar muito bem sozinha. E deixe de me chamar de princesa Keké. Tipo, é horrível. Também não quero ficar sabendo que andou ameaçando Tubby." Bup e Tup pararam e olharam para Drácon, que, sem saber direito o que fazer, ordenou que voltassem. Pelas experiências ruins que havia passado com os cães no CTCG, Tubby sabia que Drácon não era confiável.
Naquele momento, o pitbull inflou os músculos, aproximou-se de Tube e com um bafo bem quente e azedo esclareceu. Quem você pensa que é, Nanico, para estar ganhando a proteção de Quequé? Tube, sentindo no focinho a quentura azeda que vinha do bafo de Drácon, perguntou: Qual é o seu nome? E Cupe respondeu: Ele é Drácon Luiz, o mais temível e desgraçado cão de toda a Cidade das Árvores. Se ligou, né? Drácon foi rápido, incisivo e com uma expressão tenebrosa disse: Não gosto que me chamem de Drácon Luiz, apenas Drácon. Entendeu, Nanico? Somente Quequé pode me chamar de Drácon Luiz. Enquanto Tube encarava Drácon, Bupi completou de forma enfática: Só para você ficar ligado, ele não gosta quando outro cachorro tenta conquistar Quequé. Ligou-se na parada, né? Drácon soltou uma rosnada de intimidar qualquer cão, menos Tube, que do alto da sua sabedoria ressaltou: Grandalhão, já fui desafiado por cães muito mais cruéis que você. Pitbull não me apavora nem um pouco. Os trigêmeos caíram na gargalhada. Drácon não gostou da reação deles e os ameaçou ferozmente. Estão rindo de quê, idiotas? Cupe, Bupi e Tupi reprimiram o riso e baixaram a cabeça com o olhar amedrontado. Pela primeira vez, Drácon não estava conseguindo intimidar um cão, e isso o deixou sem reação, a ponto de parar de rosnar. Tube aproveitou para alertá-lo. Quequé jamais será sua namorada, Drácon Luiz. E ele retrucou rápido: Eu já disse, apenas Drácon. Tube completou a frase. Sabe por quê? Porque você, além de feio e de ter um bafo muito azedo, é um cão bastante estúpido. Drácon se enfureceu, tal qual um demônio em forma de cachorro. Estúpido! E partiu para arrancar a cabeça de Tube, quando seu tio Pabi latiu e Laura gritou: Pare, seu cão covarde! Saia logo daí! Os trigêmeos encolheram-se e saíram rapidamente. Drácon, mesmo contrariado, afastou-se ao perceber o latido do tio. Laura se aproximou e demonstrou que não estava para brincadeiras. O pitbull, ainda com a cara enfurecida, mostrava os dentes quando ouviu de Tube: Depois a gente se vê por aí, Drácon Luiz. Com um olhar de crueldade insaciável, o pitbull rosnou alto e se afastou. Laura acariciou Tube, que estava com o coração a ponto de sair pela boca. Está tudo bem. Demorei porque a professora de Braille queria falar comigo. Agora vamos embora. Na esquina da praça principal, o tio de Drácon, Pabi, o observava com um penetrante olhar de desaprovação diante das estúpidas atitudes do sobrinho. Pabi era um pitbull preto, idoso e muito elegante, com uma mancha branca no peito, harmonia muscular, bastante educado e de voz suave. De personalidade mansa e com uma refinada capacidade de reflexão sobre a vida, Pabi, que também praticava diariamente a meditação metacaninos, tinha um sinal de lágrima ácida no olho direito. Havia nascido com um dos cílios virado para dentro. Enquanto Laura saiu com Tube, Pabi se aproximou para falar com Drácon. Eu ouvi tudo. Não precisava me contar nada. Drácon, criado desde filhotinho por Pabi, apesar de contrariado, curvou a cabeça para ouvi-lo. O tio o circulou e, com uma voz baixa e firme, disse-lhe: Quando irá entender que a violência não leva a nada? O sobrinho, intensificando as rugas na testa, iria responder abruptamente, mas seu tio, de forma mansa, foi mais rápido. Pensa que pelo fato de ser um pitbull cheio de músculos pode fazer o que quiser? Está enganado, Drácon Luiz. Muito enganado. Lembre-se que seu pai, que também era pitbull, se deu mal por agir assim. Drácon, chateado com aquele sermão do tio, desabafou. Ele me provocou, falou do meu bafo, disse que eu era um estúpido e me chamou de Drácon Luiz. Ainda ficou querendo conquistar minha princesa. O tio parou de rodar em torno dele e, com um ar de deboche, desabafou. Esquece essa história de minha princesa, princesa Quequé, princesinha. Um cão adulto não tem essa postura. Fica por aí cheio de ui, uizinho pra lá, ui, uizinho pra cá. Isso até me envergonha. Você já cresceu ou continua um bobão de sempre? Drácon irritou-se ainda mais com aquele comentário do tio, que continuou.
O filhote acertou ao dizer que você, além de feio e de ter um bafo azedo, era estúpido. O sobrinho, quase colocando fumaça pelas narinas, indagou o tio com a voz tirana. Como assim ele estava certo? Pabi coçou a orelha esquerda e explicou. Pense, Drácon Luiz. Drácon foi instantâneo. Sabe que não gosto de Drácon Luiz. Por favor, apenas Drácon. O tio, em respeito, evitou chamá-lo da forma que ele não gostava e prosseguiu. Tudo bem, Drácon. Como estava dizendo, se deseja receber o amor de Keké, terá que mudar as suas atitudes. O sobrinho pensou e a raiva foi se misturando com uma forte sensação de impotência. Pabi sentiu necessidade de esclarecer aspectos importantes para ele. Aprenda, meu sobrinho. As fêmeas, em sua maioria, gostam de cães que sejam capazes de se emocionar facilmente, que sejam solidários a certas causas e também tenham um espírito colaborativo e que sempre as respeitem. Nem os cães selvagens são tão grosseiros como você. Drácon não conseguia entender a dimensão que o tio falava. Para ele, o mundo de um cão era feito de brigas com dentadas ferozes e dominação entre os machos. As fêmeas eram um detalhe da natureza. Pabi pediu que eles fossem para casa e, ao caminharem, indagou Drácon mais uma vez. Por que Keké gostou daquele filhote? Por que ele chamou a atenção dela? O sobrinho pensou e só conseguiu responder. Exibido. É isso que aquele filhote sem graça é. Um nanico perdedor e exibido. O tio ouviu atentamente e concluiu assim que chegaram à Rua das Pedras, onde moravam. Ser um cão-guia é atitude nobre. É ser solidário com os humanos que não enxergam. E isso é um ponto forte que diz o quanto aquele filhote é sensível à dor humana. Além do mais, o cãozinho demonstra ter espírito colaborativo. Isso encanta humanas e cadelas, que são muito mais delicadas que os machos. Drácon bufava e inchava de ódio por dentro ao ouvir aqueles insuportáveis comentários. Aliás, só suportava ouvi-los por respeito ao tio. Mas não dava a mínima para o que ele falava, pois compreendia aquelas palavras como um grande insulto. O mundo para Drácon se resolvia na vingança através da brutalidade física, quer dizer, na famosa educação pela dentada, princípio canino defendido bravamente pelos cães mais agressivos da cidade. Naquele instante, Drácon só pensava em uma coisa: se vingar de Tube com uma dentada que fosse capaz de estraçalhá-lo ao meio. Dieta e avaliação de Tube. Por volta das 7 horas de uma manhã quente de sábado, Jaque mais uma vez observava 2 ratoeiras que havia armado há alguns dias para pegar um rato que estava morando na cozinha. Não deu sorte, pois nada de ratos mortos nas ratoeiras. Ao saber das intenções de Jaque para pegar os roedores, Laura, que tinha pavor a ratos, pediu que ele suspendesse a caçada e só voltasse a persegui-lo quando ela não estivesse em casa. Pouco depois, Anne chegou à casa de Tube e Ted para uma nova avaliação. Sairia com os 2 para observar as suas posturas durante a condução. Pediu que Laura e Jaque falassem das experiências com Tube e ela destacou muitos pontos importantes na convivência com Tube. Laura serviu a todos um molhadinho bolo de cenoura com suco de laranja. Anne tratou de orientar a parte nutricional de Tube e esclareceu que o ideal seria que ele comesse uma refeição caseira leve, contendo um pouco de carboidratos, fibras, vegetais e proteína. Laura esclareceu que o preparo diário da comida de Tube ficaria difícil devido aos horários de trabalho na escola. O cão apenas olhava para saber o que aconteceria com sua alimentação. Anne apresentou a segunda opção: comer ração para filhotes por 10 meses, pois era rica em calorias e nutrientes. Salientou que talvez pudessem complementar com suplementos vitamínicos e depois Tube faria a transição para a ração de cães adultos. Ressaltou que alimentos gordurosos, cebola, uva, sorvete e chocolate estavam proibidos. Tube não ficou satisfeito e lamentou-se por não poder mais comer chocolate, pois Ted havia lhe dado um pedaço e ele havia amado o sabor. Anne lembrou a Laura que poderia incluir na dieta cenoura, abóbora e aspargo, verduras cozidas no vapor ou apenas cozidas na água, mas sem tempero algum. Sal, açúcar, pão e bolacha, se comer, o cão morre cedo.
Tube assustou-se um pouco enquanto Anne destacava que batata doce, batata comum, berinjela, beterraba e inhame deveriam ser bem cozidos e oferecidos algumas vezes. Anne falou sobre a necessidade de observar a cintura de Tube para garantir que ele não estivesse carregando excesso de peso na coluna e, assim, evitar a artrose. Destacou que era preciso ter cuidado na quantidade de calorias consumida pelo filhote. Tube estava surpreso com tantos detalhes, enquanto Anne ressaltava a importância de Tube levar e trazer Ted todos os dias para a escola, juntamente com um adulto, visto que os exercícios físicos traziam muitos benefícios fisiológicos e psicológicos para cães e humanos, além de poder ajudar a retardar o envelhecimento. Tube e Ted escutavam tudo em silêncio. Anne afirmou que o filhote poderia comer alguns alimentos in natura, mas sem casca: melão, maçã, melancia, banana e mamão. Brócolis era só lavar e oferecer a ele. Quando Tube ouviu a palavra brócolis, se aproximou do ouvido de Ted e comentou: "Pelo nome, isso não deve ser nada gostoso." Enquanto os olhos de Tube murchavam de tristeza, Anne prosseguia com as orientações e incluiu na dieta alguns itens, caso fosse necessário. Arroz, fígado e frango desfiado, mas sem tempero, óleo ou sal. No final, a veterinária explicou: o sistema digestivo dos cães está preparado para comer carne. Eles dependem da proteína animal para o bom funcionamento do seu metabolismo. Naquele instante, Tube voltou a se alegrar, enquanto Anne prosseguia: o ideal é que ele não coma carne, mas se for comer, que se saiba a procedência e sempre oferecer em pequenas porções. É bom cozinhá-la um pouco para matar algumas bactérias. Contudo, pizza, salsichas, linguiças, mortadelas, salgadinhos, docinhos ou carnes processadas, nem pensar. Leite e ossos ele não pode nem chegar perto. Baixinho, o cão se lamentou, pois o seu desejo gustativo de passar tardes e mais tardes roendo ossos ou tomando sorvete mal começava e já estava proibido. Ele começou a ficar com raiva devido às restrições alimentares inventadas pelos humanos e confirmadas por uma vegana. Tube lembrou-se do truque da carinha de cachorro e achou que era o momento ideal para fazê-la. Concentrou-se e olhou para Anne, que ao vê-lo daquele jeito parou de falar e ficou encantada com a expressão por alguns segundos. Contudo, alisou a cabeça do cão e o advertiu que não poderia ceder. Ted aproximou-se de Tube e ouviu o seu comentário. Eu gostava tanto de Anne, mas ela acabou com todos os meus sonhos de um dia comer coisas gostosas. Serei um cão infeliz e viverei mais tempo perto dos meus humanos e com a certeza que morrerei saudável. Ted avisou ao amigo que no bosque eles comeriam pizza sem que ninguém soubesse, e Tube completou: ainda bem que ela não estará lá para me proibir de comer nada. Anne chamou os dois e disse que iriam fazer a avaliação de Tube. Saíram e o cão deu voltas com o menino pelo centro da cidade, fazendo o percurso por calçadas, circulando a fonte da praça principal e ganhando a pista das caminhadas. Atravessaram a rua, pararam na faixa de pedestres, à espera do semáforo abrir. Ali, Anne avisou aos dois que era preciso muita paciência para atravessar com segurança. Tinham que esperar bikes, carros e motocicletas pararem. Qualquer descuido poderia ser fatal. Salientou que Ted não deveria decidir a hora de atravessar. Seria melhor Tube ficar bastante atento e escolher o momento ideal para atravessar pela faixa. Coop, Boop, Tupi e Dragon estavam na praça principal e observaram o treinamento de Tube. Naquela manhã, o Sr. Baciamultus Gregorius, presidente da Associação de Controle de Cães, Gatos e Pombos, ACCGP, também estava na praça principal. Era alto, magro, trajado de terno azul marinho com listas brancas verticais, camisa rosa, gravata borboleta cinza, rosto comprido, meio calvo, sem barba, nariz proeminente, com bundinha natural na ponta, cabelos negros lisos e curtos,
Usava mão e antebraço robóticos no braço direito e óculos de grau com armação redonda. Era morador da última casa da Rua das Viúvas. O presidente da ACCGP era veterinário de formação, mas estava aposentado depois que um cão, com mordidas ferozes, estraçalhou o seu antebraço e decepou a sua mão direita. Por isso usava a prótese. Tinha pavor a pombos por transmitirem doenças para os humanos e na praça principal coordenava uma ação de captura dessas aves para estudos de implantes de sensores que as fizessem dejetar somente quando estivessem no chão. Desta forma, ele não percebeu a chegada de Tube e Ted. Enquanto isso, algumas cadelinhas passavam por Tube e o elogiavam. Todavia, o futuro cão-guia estava muito concentrado em seu trabalho e não percebia as observações das cadelinhas e nem o aprisionamento dos pombos. Ted entrou na padaria e Tube ficou parado do lado de fora esperando. Na loja de animais, os dois entraram juntos e Annie os seguiu de perto para avaliar Tube, que estava muito concentrado e ainda irritado com ela. Na saída da loja de animais, Tube e Ted encontraram Keké e Emily, que chegavam. Cumprimentaram-se e Keké disse que gostou de Tube não ter se intimidado com Draco. Emily perguntou a Ted se Tube seria o seu cão-guia e ele disse que sim. Annie explicou que Tube ainda levaria um bom tempo para aprender a ser um cão-guia. Eles se despediram e seguiram para a casa dos Smith. Draco, debochando, começou a inchar de raiva na praça. Dois idiotas, o cachorrinho nanico e o menininho cego. De volta à casa, Annie salientou que a familiarização de Tube estava muito boa e que logo marcaria o dia do início da nova fase de treinamentos no CTCG para que concluísse a sua formação de cão-guia. Ela acariciou Tube e carinhosamente disse: "Sabia que você não me decepcionaria." Ele queria reclamar de várias coisas, principalmente sobre a comida, dizer que estava decepcionado e que ela não era confiável, mas sabia que Annie não o entenderia. Também não adiantava pedir para Ted dizer tudo a ela. Ele baixou a cabeça e humildemente se conformou em receber os carinhos da futura veterinária, que deixou o lar dos Smith minutos depois. Durante o tranquilo almoço daquele sábado, o forte cheiro de pimenta usada por Jack para fazer um molho de carne incomodava os receptores olfativos de Tube. O cão ficou impaciente e saiu da cozinha para livrar-se do terrível cheiro ardente. Escondeu-se por trás do sofá da sala. Sem perceber o desconforto nas narinas de Tube, a família prosseguia a fazer a refeição quando latidos abafados do cão foram ouvidos. Todos pensaram que Tube apenas brincava na sala e Jack até ergueu um pouco a cabeça para tentar enxergá-lo, mas não o viu. Após o tilintar dos talheres nos pratos, Tube, com uma expressão heróica, apareceu na cozinha com um rato morto entre os dentes. Ao vê-lo, Laura deu um grito e saiu da mesa às pressas para vomitar. Jack mandou que Tube soltasse o roedor e Ted suspendeu os pés. O cão se opôs e exibia o rato morto como um troféu, em homenagem aos seus instintos de caça que ainda resistiam firmemente. Jack correu para pegá-lo e, com o corpo do rato morto a balançar na boca, Tube zarpou para o lado da sala, pulou no sofá. Depois de muita ameaça, foi para baixo da mesa e soltou a presa que Jack tentava pegar com uma ratoeira há vários dias. Para Tube, não passou de diversão.